Seguindo com o exemplo. Veja bem, num saguão de um teatro há um lustre com 10 lâmpadas coloridas. De quantas maneiras podemos agrupar 3 lâmpadas desse lustre, mantendo-as sempre acesas? Veja bem, as luzes vão piscar. E eu quero manter essas luzes sempre acesas. Como é que eu vou fazer isso? Eu não posso aplicar a permutação. Por quê? Meu número de elementos é igual a 10. E o número de grupos que eu quero formar são de 3 em 3. Então eu já não posso utilizar a permutação. Primeiro, porque as lâmpadas são distintas, então não pode ser repetição. Segundo, eu não estou utilizando todas as 10 lâmpadas simultaneamente, então não posso utilizar a permutação circular. O que me resta? Trabalhar com uma quantidade de permutação menores, ou seja, reagrupá-las de tal forma que eu possa contá-las de 3 em 3. Para isso, eu vou utilizar da contagem aquilo que eu chamo de arranjo simples. O arranjo de 10 tomados de 3 em 3. 10 fatorial, 10 menos 3 fatorial. Fazendo esse arranjo, eu vou chegar a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Simplificando aqui, cortando com 7 fatorial, me resta o quê? 9 vezes 8, 72, vezes 10, 720 maneiras distintas. Isso, meus amigos, nós chamamos de arranjo simples. Nós vamos utilizar o arranjo sempre que eu precisar contar quantidades menores de um grupo de elementos. Trocando em miúdos, quando eu precisar contar o número de subconjuntos existentes num determinado conjunto. Lembrando sempre que eu estou levando em consideração a ordem desses elementos. Caso contrário, eu deixo de ter a combinação e passo a ter aquilo que nós... Caso contrário, eu deixo de ter aquilo que eu chamo de arranjo simples e passo a ter o que nós vamos ver mais em frente, que é a chamada combinação simples. Bom, antes de nós falarmos da combinação, nós vamos ver em seguida o arranjo com repetições. Bom, gente, agora nós vamos falar do arranjo com repetição. O que seria o arranjo com repetição? Veja bem, existem alguns casos onde os elementos ou os eventos que vão ocorrer dentro de determinado conjunto são iguais. Quando nós precisamos verificar as possibilidades para eventos iguais, nós não podemos utilizar a permutação de maneira nenhuma, porque lá obrigatoriamente eu tenho que ter elementos distintos. Não podemos utilizar o arranjo simples, porque o arranjo simples só é possível se o número total de elementos for superior à quantidade de subconjuntos que serão formados. Note que para que eu tenha o arranjo com repetição, onde este arranjo é dado por n elevado a p, isto só será possível, e não esqueçam isso, que é o mais importante. O arranjo é o único caso onde o número total de elementos é menor que o número de possibilidades, ou seja, meu n é sempre menor que p. Salomão, mas como isso vai ser possível? Como é que eu posso fazer isso? Como é que tu está me dizendo que vai formar subconjuntos maiores que o conjunto principal? Bom, não é que eu forme subconjuntos maiores que o conjunto principal, não é isso. A quantidade de repetições formadas por este subconjunto, este sim, será maior do que o número total de elementos. Vamos tomar um exemplo. De quantas maneiras distintas nós podemos alternar 5 janelas? Temos que entender o seguinte: eu não tenho 5 elementos, porque todas as janelas a priori são iguais. Temos que observar a seguinte coisa: quantas possibilidades eu tenho para cada janela? Bom, a janela pode estar aberta ou a janela pode estar fechada. Então, na minha primeira janela, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, ou para quantas janelas houver, sempre eu terei o mesmo número de possibilidades, 2. Então, o número total de elementos formados nesse arranjo sempre será 2. Porém, a quantidade de janelas é que vai exprimir a minha quantidade total de possibilidades. Ora, veja, note que eu deixo de ter um valor de n maior que o valor de p, porque o meu n, ou a quantidade de elementos, vai ser apenas 2, enquanto que o número de possibilidades passou a ser 5. Veja bem, gente, eu estou falando em quantidade de repetições. Aí você já clareia a ideia.
Toda vez que o meu arranjo for com repetição, o meu P é a quantidade de repetições existentes. Note também que só vai existir repetição em arranjo. Você não tem permutação com repetição, você não tem combinação com repetição. O único caso onde existirão repetições é no caso específico do arranjo. Então veja só, 2 elevado à quinta, 32 possibilidades conforme a nossa fórmula. Mas eu posso utilizar também o princípio fundamental da contagem, que é aquele que nós vimos lá no comecinho, quando começamos a falar sobre análise combinatória. Veja só, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 32. Utilizando o princípio fundamental da contagem, ou utilizando o arranjo, que nada mais é do que um caso especial de contagem, onde nós vamos mudar a ordem e vamos mudar também a natureza dos elementos. Veja que eu mudei a ordem, aberta ou fechada. Veja também que eu estou mudando a natureza dos elementos. Primeira janela, segunda janela, agrupando-as, de forma que a primeira apenas esteja aberta, ou 2 das janelas estejam abertas, ou todas estejam abertas, juntando para um total de 32 possibilidades. Esse é o que nós chamamos de arranjo com repetição.